E Jesus ressuscita e traz para todos nós a vida nova. Como no tema do nosso programa, cuidar da casa comum é a missão de todos nós. Vamos dizer? Cuidar da casa comum é a missão de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é grande alegria desta noite. Esta noite é a noite mais importante do ano, porque é a noite da vigília pascal. Vigília significa espera, significa expectativa, preparação para o grande dia da Páscoa, que é o domingo da ressurreição. Então é uma noite santa, é uma noite de travessia, porque nós passamos da noite para o dia. Quem faz essa travessia é o próprio Cristo Jesus, que passa da morte para a vida. Ele morre na cruz, ele ressuscita. Então esta noite da vigília, e por isso várias leituras, vários momentos celebrativos, uma noite que muitos católicos ainda não entendem o seu valor, mas é realmente uma noite muito importante para todos nós. Nós que estamos aqui, somos privilegiados por fazer essa vigília pascal. Porque é como se a gente tivesse começado na quinta-feira, sexta e sábado, numa única celebração. Reparem que nós não tivemos bênção específica, como se faz nas missas, na quinta nem na sexta, tudo termina em silêncio, e nem iniciamos propriamente aqui, como de fato fazemos sempre. Porque estamos como que na mesma missa, na mesma celebração. Esta celebração bonita, como a gente sabe, ela tem 4 momentos. O primeiro é a celebração da luz, a luz que é Jesus. Ele é o círio pascal aqui, que traz as chagas da sua morte, na haste vertical voltada para o Pai, a haste horizontal voltada para todos nós, o ano corrente, essa luz que é Jesus, essa luz que brilha nas trevas, essa luz que foi iluminando toda a igreja, e cada um então com a sua vela, foi acendendo também na luz que é Jesus. Na segunda parte, nós ouvimos a palavra de Deus, várias leituras, não fizemos todas, mas algumas, pelo menos, como o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, e também agora, já no Novo Testamento, 2 leituras, a carta de Paulo aos Romanos, o evangelho do ano corrente, que é o evangelho de Marcos. A liturgia da palavra, ela fala das obras da criação, e ela tem como centro o próprio Cristo Jesus, com a sua ressurreição, com a vida nova que ele nos traz. A ressurreição é a resposta do Pai para com a fidelidade do Filho. O Filho foi fiel ao Pai e o Pai foi fiel ao Filho. O Filho foi fiel do início ao fim na sua missão. Deus não o abandonou. A gente acha que quando Jesus falou na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo. Mas na verdade Deus não o abandonou. Deus foi fiel até o fim para com Jesus, ressuscitando-o daquela morte horrível, de toda aquela violência que a cruz lhe trouxe. O Pai foi fiel a Jesus. Jesus foi fiel ao Pai. Esta fidelidade paterna e filial é a fidelidade que nós também deveremos ter na nossa vida. E é por isso que a terceira parte da celebração vai falar do batismo. Nós vamos passar da morte para a vida no Senhor Jesus, para que ao final recebamos Jesus na Eucaristia. É Jesus quem vai alimentar a nossa fé, para nós vivermos então uma nova vida com Jesus Cristo, com o Senhor. A nossa vida só tem sentido se a gente estiver unido a Ele. Do contrário,
O que adianta a gente viver se nós não formos unidos ao Senhor? A sua morte trouxe bastante sofrimento para Ele mesmo, para o Pai, para a humanidade, para os apóstolos. O sofrimento é grande. Quem é que não sofre quando uma pessoa querida morre? Hoje, durante o dia, nós ficamos em silêncio, como o Papa Francisco convidava, um silêncio orante, para a gente pensar que nós também vamos fazendo essa travessia. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós iremos. Vocês gostariam de ir mais cedo ou mais tarde? Mais tarde? Mas somente Deus sabe. Ninguém sabe a hora. Deus sabe a nossa hora. Como também ninguém pode antecipar a sua hora, e nem a hora dos outros. Quer dizer, nem nós podemos antecipar a nossa hora, buscando a própria morte, e muito menos buscando a morte dos outros. E muitas vezes a morte dos outros, ela acontece com o ódio que a gente guarda no coração, com as nossas intolerâncias, com as nossas maldades, quando a gente deixa o nosso coração ficar corroído por um espírito de morte. Antes de Jesus morrer na cruz, ele já estava morto no coração dos fariseus. Ele já tinha morrido no coração dos sacerdotes. Ele já estava morto na omissão de Herodes. Ele já estava morto em toda aquela falta de amor daquele povo. Mas Jesus vence esse espírito de morte, porque ele é vida, é caminho, verdade e vida. O evangelho apresentado, que é o evangelho de Marcos, é um evangelho muito bonito, porque ele fala daquelas 3 mulheres. Vejam, 3 mulheres. Não foram os apóstolos os primeiros a saberem da ressurreição. As primeiras testemunhas são 3 mulheres. Maria, a Madalena, a Maria, a mãe do Tiago, que é um apóstolo, e uma outra mulher chamada Salomé. Essas 3 foram ao túmulo. Engraçado, as mulheres não têm medo. Os homens estavam morrendo de medo. Elas foram lá. E olha que o túmulo estava guardado pelos guardas romanos, que estavam inclusive sendo pagos pelos judeus, para não deixar ninguém entrar. Os judeus estavam com tanto medo de Jesus, que até Jesus morto, eles tinham medo de Jesus morto. Colocaram uma pedra de todo tamanho à frente do túmulo. Ô gente, como que o morto vai sair se já está morto? Segundo, como é que vai sair se tem uma pedra daquele tamanho? Nem se ele estivesse vivo. Ele estava morto. Não é mesmo? Mas eles nunca imaginavam que ele fosse capaz de ressuscitar. Nunca. Mas eles tinham um certo medo. E quando, inclusive, nos próximos evangelhos, daqui a alguns dias, aqueles fariseus, doutores da lei, os que mataram Jesus, quando souberam que a pedra tinha sido retirada e que o corpo não estava lá, o que eles fizeram? Pagaram os soldados, para os soldados dizerem que o corpo tinha sido roubado pelos discípulos. Quem é que vai roubar um corpo de um morto? Quem vai roubar um corpo de um defunto? Não tem lógica nenhuma. E muita gente acreditou, até hoje. Tem gente que acreditou que o corpo foi roubado. Aliás, se vocês quiserem ver um filme muito interessante, que é o filme de um guarda romano, chamado Tribuno, é um filme que fala da ressurreição. Ele trata daquele momento quando Jesus ressuscita, e Pilatos e os guardas e todo mundo saiu escavando tudo quanto era sepultura de Jerusalém, para ver se achavam o corpo de Jesus. Ninguém achou o corpo dele. Nunca se viu o corpo dele. Como também nunca se viu o corpo de Maria morto. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele ressuscitou. Ninguém mais foi capaz de fazer isso. Só ele, Jesus. Por isso que nós estamos nesta igreja há mais de 2000 anos. Ela não surgiu há 50 anos, há 200 anos, nem 500, nem 1000. Tem mais de 2000 anos que Jesus ressuscitou.
E hoje, então, nós estamos aqui celebrando essa vigília da sua Páscoa, da sua ressurreição. É como se fosse o encontro desta noite, amanhã cedinho aqui, em Congonhas. 5:30 da manhã, a primeira missa abre um novo dia da Páscoa em Jesus Cristo. Olha, que a gente possa repensar então essa noite santa, essa noite de vigília. A celebração ainda terá muitos momentos bonitos, que somente nós que estamos aqui estamos testemunhando, porque é um momento celebrativo. E ela então podemos resumir em 3 aspectos rápidos. O primeiro é a celebração da ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Vamos dizer? Ele venceu. Ele está vivo. Está vivo para sempre. Essa é a primeira parte, resumindo. A segunda parte, resumindo. Nós vamos celebrar o nosso batismo. Nós vamos morrer com Ele para o pecado, como dizia São Paulo, e vamos ressuscitar com Ele para a vida nova. Nós daqui a pouco vamos fazer a renovação das promessas do nosso batismo. Não vai ser mais o padrinho nem a madrinha, você que vai fazer a própria renovação de ser um batizado firme e forte no caminho de Jesus, para cuidar da casa comum. E aí o terceiro ponto da nossa celebração resumido é a nossa missão. A missão de todos nós é cuidar da casa comum, a casa que Deus deu para todo mundo. Mas essa casa, ela foi dilapidada, essa casa foi quase toda destruída, essa casa foi corrompida, essa casa foi maltratada. Nós precisamos agora cuidar dessa casa, como filhos de Deus, que se amam, como filhos de Deus que são irmãos uns dos outros. O irmão não pode bater no outro, o irmão não pode zombar do outro, o irmão muito menos pode odiar o outro ou matar o outro. A nossa missão é cuidar da casa comum, da qual Deus é o Pai, Jesus é o Filho e nós somos filhos nele, para viver essa missão de amor lá na Galileia, lá nos vários pontos, como ele mesmo falou para as mulheres. Ele não está aqui, ele está vivo. Vocês vão agora anunciar, vocês vão ser as primeiras missionárias da missão da ressurreição. É o que nós vamos fazer aqui também, a partir dessa celebração. Seremos os primeiros missionários da ressurreição, da missão de cuidar da casa comum. E por isso agora nós vamos proceder à cerimônia batismal. Nós não teremos o batismo de crianças propriamente, mas vamos renovar as nossas promessas numa liturgia tão bonita, com a qual a gente vai pedir a força dos santos e anjos de Deus para nos ajudarem nessa missão.